aí. No dia 22 de maio do ano passado, nossa equipe, a bordo de um barco, fez uma reportagem na região dos bairros Farrapos e Humaitá. Já fazia quase 20 dias que a região estava embaixo da água e não baixou naquele dia. Demorou mais algum tempo até que essa região fosse limpa depois do alagamento. Hoje, nós voltamos até a mesma região para contar histórias da enchente e revisitar, fazer o mesmo caminho que um dia fizemos a bordo de um barco. Um bairro inteiro submerso. Ainda não dá para ter noção dos estragos no Humaitá, zona norte de Porto Alegre. A água chegou nos telhados das casas. Mais de 12 mil moradores foram afetados pela enchente. O mesmo caminho que naquele dia a gente fez de barco, hoje eu consigo fazer a pé. E eu falo de uma das ruas que mais me marcou como repórter durante a cobertura das enchentes. Essa é a Rua Maria Paula Leal. Eu já citei ela em outra reportagem, onde a gente contou a história de uma pessoa que nos interceptou durante a reportagem pedindo ajuda, o Tiago. O Tiago mora na Rua Maria Paula Leal há mais de 20 anos. Saiu às pressas com a sogra, esposa e filho. Essa foi a primeira vez que ele viu a casa dele desde que a água subiu. Essa aqui é a casa dele, que nas imagens da reportagem a gente vê que estava submersa. E ele nos pediu ajuda justamente porque ele precisava chegar até a casa dele para procurar animais que tinham ficado por ali. A gente só conseguiu chegar até aqui e só conseguiu ajudar o Tiago de fato, porque ele conseguiu voltar para a casa dele mesmo durante o pico da inundação por conta da ONG Mayday. E quem está aqui na frente da casa dele hoje, e não é por acaso, é o Júlio, uma das pessoas que eu conheci durante a enchente, que mais me ajudou durante todo esse período e fez com que as reportagens fossem possíveis, né, Júlio? Acho que nossa parceria entre ONG e reportagem fez toda a diferença. Eu queria, Júlio, que tu me contasse para todo mundo que está em casa, o que é a ONG Mayday, né? Porque na época, durante as reportagens, eu apresentei vocês. Mas hoje, um ano depois, a ONG continua atuando muito. Então, quem é o Júlio? Quem é a ONG? Pode te apresentar para o público de casa melhor dessa vez, né? Com mais calma. Boa tarde a todos. Me chamo Júlio Vargas, sou bombeiro civil, sou socorrista, resgatista, faço parte do grupo Força Tarefa da Mayday, Mayday Brasil. Tivemos sim nesse desastre, né, que abalou Rio Grande, e tivemos aí num total de 70 dias, tanto no resgate como na ajuda humanitária. O que te remete estar nessa rua, estar nessa região de novo um ano depois? É um baque, né? A gente não imaginava, são lugares aí que tenho parentes aqui também, né? Então a gente não imaginava estar andando de barco, resgatando essas pessoas nas avenidas principais, aonde a gente acaba se criando. E hoje a gente estando aqui novamente, só quem viu para crer, né? Relembrando um pouco mais daquele dia, eu me lembro muito que a gente chegou por aqui, o Tiago logo avistou a casa dele, né? Apontou para nós, sinalizou que aqui era a residência dele. E a gente parou com o barco logo aqui, do lado dessa árvore, na frente da casa dele. E, inclusive, eu acho que essa aqui pode ser a marca da água, né? Porque em muitos lugares eles sinalizaram aqui onde que a água parou. Talvez um pouco mais alta? Né? Quando nós chegamos era mais ou menos aqui. Mas a água aqui em si, ela chegou a 4 metros. Meu Deus, pois é. Então, quando a gente estava aqui, eu lembro que a água batia mais ou menos na altura do peito, né? Tanto que o Tiago desceu, a gente estava usando aquele equipamento de segurança, eu consegui descer depois também, cheguei a entrar na casa dele, fiz umas imagens, ajudei a contar a história, e o que mais nos emocionou ali naquele dia era porque o Tiago, além de querer ver como estava a casa dele, estava tudo bem, ele tinha perdido os gatos dele. Triste, né? A gente já tem pouco, ainda perde o pouco que a gente tem, né?
depois de um tempo ele encontrou. Então essa história teve um final feliz. A gente saiu ali da rua Maria Paula Leal e andou só mais um pouquinho e chegou até um ponto que também foi um ponto que marcou bastante naquele nosso dia juntos aqui no Humaitá, né, Júlio? Essa casa aqui na esquina, ela estava com animais em cima. Depois vocês chegaram a voltar por aqui no Humaitá para ajudar aqueles animais? Sim, nós estivemos aqui no outro dia para trazer mais alimentos, a hidratação para eles, para moradores também. Tinha casas não terminadas aqui, o pessoal estava cuidando em cima da laje, né? O restante das moradias aqui, como para não ter saqueamento, não ter outro tipo de crimes, né? Então, tinha alguns moradores que ficaram aqui fazendo essa parte da segurança. Então, tinha muitos animais que estavam ariscos, a gente tentou resgatar eles e não tivemos êxito. Então a gente começou a deixar em cima dos telhados ali alguns potezinhos com água, com ração, para eles poderem ter chance de vida aí. Logo ali naquele telhado dessa Casa Verde, né? E isso vocês fizeram em outros lugares também, né? Como é que foi a atuação da equipe, assim, com animais também? Sim, a gente teve em vários bairros, né, dentro de Porto Alegre, fora de Porto Alegre, como Eldorado, Guaíba, Canoas, Niterói. Então, são dezenas de bairros a gente teve fazendo o mesmo trabalho. Mas vamos falar desses voluntários, Júlio. Naquela época eu lembro que muitas das pessoas que estavam junto conosco naquele barco não eram brasileiros, né? Eram voluntários que tinham vindo de outros países, inclusive, ajudar, e tinham brasileiros também, assim como tu e outros integrantes da equipe. Como é que funcionou naquela época e por onde andam essas pessoas que atuaram aqui no Rio Grande do Sul em maio do ano passado? A Mayday Brasil, ela é internacional, então nós temos parcerias no mundo todo. Nas enchentes aqui nós tivemos o êxito do apoio de mexicanos, argentinos, americanos, e diversos países aí que estão pelo mundão afora, né, em outras missões. Então eles cumpriram a missão deles aqui no Brasil, né, nos apoiando, dando força, mais um braço, e tomaram o rumo deles. E a gente continua com contatos, né? A gente teve em outras missões aí internacionais e a gente consegue encontrar eles aí em outras missões. No caminho, passamos pela casa de bombas número 8. A inundação faz com que ela não opere. Apenas uma está funcionando na região. Ainda não há previsão de quando a água deve baixar na Zona Norte. Se tem algo que um ano depois ficou com certeza aqui no bairro Farrapos de Humaitá, foram as marcas da enchente. A gente está vendo aqui nessa parede, vamos chegar um pouquinho mais perto aqui, Júlio, também, as marcas. Me conta, a primeira vez que tu esteve por aqui, onde é que a água estava mais ou menos? Quando nós chegamos aqui nos primeiros dias, a água ela chegou nesse nível aqui, ó. Onde tem a primeira marca, que é o mais claro, né? Que é a água limpa. No momento que vai baixando, a água vai ficando turva. E aí nós chegamos aqui. Na segunda vez, com a reportagem, ela já estava nessa altura aqui, beirando ao tórax. Ao meu lado eu tenho 1,72 m a nível de comparação, já estava batendo no peito. Então foi essa a situação que a gente encontrou quando a gente veio por aqui, né? Também a ONG Mayday participamos de outra reportagem, fizemos outra reportagem em Canoas, outra cidade que foi muito afetada. Foi no HPS, né? Acho que aquele dia ficou marcado, aquela reportagem também ficou muito marcada para mim pelo cenário que a gente encontrou junto ao hospital, que na verdade já nem parecia mais um hospital, né? Tava tudo muito revirado. Chegando próximo ao hospital, a gente vê a placa dizendo aonde as ambulâncias devem acessar para os casos de urgência e emergência. Só que agora tudo está debaixo da água. A gente vê a marca de onde a água já chegou aqui no Hospital de Pronto-Socorro. De fato, é uma situação que a gente nunca imaginou ver antes. Essa marreta foi usada para abertura de um vão na parede, lá no segundo piso, para fazer a retirada do pessoal que estava ilhados lá, né? Vocês estão vendo aqui, ó, a estrutura de alumínio foi também retirada e quebrado muitos vidros aqui para retirar esse pessoal. Júlio, depois daquele dia, vocês voltaram lá, né? A ONG voltou ao HPS de Canoas. Como foi esse trabalho de vocês por lá? Sim, estivemos lá dias após a reportagem, fazendo o trabalho de reparação, né? E a ajuda com outros voluntários na limpeza, dos quartos, os leitos, do que sobrou, né? As paredes, teto, piso ali. Então a gente ajudou nessa reparação para futuramente eles tomarem conta novamente ali na área da saúde. Não me tenho como herói, tenho como fiz meu dever, né? E dever cumprido. É tudo muito